Campanha política é teste de liderança. Voto útil não existe. Acompanhe comigo nessa discussão. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais para sempre que tiver saindo um vídeo novo você conseguir acompanhar o nosso trabalho. Estamos em eleições municipais nesse ano de 2020, candidatos na rua, candidatos a prefeito, a vereador, eleitores, todo mundo sem máscara, parece que acabou a pandemia, mas eu quero chamar a atenção para um assunto muito importante, que está relacionado e começa a aparecer nesse momento. Começaram a sair as pesquisas eleitorais. Numa cidade grande você tem mais acesso, numa cidade pequena você tem menos acesso. Mas o que elas revelam de fato? Os candidatos que estão despontando, que são mais competitivos, e os que são menos competitivos. E normalmente os que são menos competitivos, eles começam a, principalmente os candidatos que são inexperientes, começam a assumir derrota, começam a assumir fraquezas, falando, não, o povo não sabe votar, essa é a questão do voto útil, as pessoas votam quem está na frente porque as pessoas não estudaram. Isso é uma ideologia universitária, uma ideologia acreditando que as pessoas, de uma maneira geral, têm um grande nível de escolarização, de educação, que pensa a longo prazo e que precisa resolver seu problema naquele momento. Então ele vai votar, o eleitor, em quem vai resolver o problema para ontem. Nós temos distorções históricas que nós não resolvemos ainda hoje. Não quer dizer que seja errado resolver problemas de longo prazo, mas existe uma racionalidade da população em resolver os seus problemas naquele momento. E quem está na frente é porque as pessoas acreditam de alguma maneira que aquela pessoa vai resolver aquele problema. Isso significa que a campanha é um teste de liderança. Uma vez a campanha sendo um teste de liderança, e essa questão do voto útil, eu quero explicar como que esse jogo funciona. Primeiramente, o teste de liderança é como se fosse um jogo de videogame, acontece em fase. Primeiro, o candidato, ele está lá na sua comunidade, tem aquele reconhecimento social e político, e as pessoas vão lá, falam para ele, vai lá, se candidata, tenta transformar a nossa realidade, tenta tirar todo mundo que está lá, aquelas pessoas não trabalham. Aí a pessoa vai para a segunda fase, que é procurar um partido. Uma vez procurando partido, ele tem que provar para o partido que ele é competitivo e que ele pode assumir um compromisso de competir frente aos outros candidatos a um cargo pretendido. Então vai lá para a campanha. Aí a campanha é a terceira fase. Ele tem que juntar pessoas, juntar recursos, chamar a atenção da estrutura partidária para investir nela, na sua candidatura. E uma vez feito isso, ele pode ser eleito ou não. Se ele for eleito, ele passa para a quarta fase, que é o mandato. Se ele fez um bom mandato, ele vai ser reeleito. Se ele não fez um bom mandato, ele não vai ser reeleito. Ponto. Objetivamente é isso. Aí vocês podem falar, mas Tiarão, existem outras variáveis em torno da campanha. Eu sei. Mas para você conseguir essas outras variáveis, você também tem que provar para as outras pessoas que você é capaz de agregar isso. Se você não foi capaz de agregar e perdeu, lamento, você falhou no teste de liderança. Então, muitas vezes o cara começa a falar mal, né, das pessoas que trabalharam para ele, que ele perdeu por conta das pessoas que estavam lá, ou então as pessoas que votam mal, não sabem votar. Aí, quando se fala do voto útil, fala das pessoas que não sabem votar, preste atenção na seguinte reflexão. Você vai para uma entrevista de emprego. A partir do momento que você vai na entrevista de emprego, você começa a falar mal da empresa para o entrevistador que está te recrutando. É a mesma coisa o político que fala mal do eleitor. Você não pode falar mal de quem você quer alguma coisa. Você tem que convencer aquela pessoa que você é o melhor para resolver aquele problema. Vamos pegar um exemplo fora das eleições municipais. Seja Fernando Henrique Cardoso, Lula e o Bolsonaro, que está terminando a quarta fase aí, do que a gente falou, eles não falam diretamente mal do eleitor. Eles podem fazer uma crítica ou outra, falar do espectro político, mas eles não ficam falando do voto útil. Nas últimas eleições de 2018, o pessoal falou, se Ciro tivesse apoiado o Haddad,
o Haddad teria vencido o Bolsonaro. Não, o Haddad ele falhou no seu teste de liderança. O Haddad ele não conseguiu convencer o Ciro a apoiá-lo. Lamento, e foi isso que aconteceu. O Ciro poderia ser o candidato mais preparado dentre outros? Poderia, ele era de fato, mas ele falhou no teste de liderança, ele não conseguiu recurso suficiente para ir para o segundo turno e vencer o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, ele passou no teste de liderança, ele ganhou. É assim que funciona, essa é a realidade objetiva. Se você gostou do vídeo, comente aqui embaixo. Se não gostou, também comente aqui embaixo, deixe seu dislike, seja lá como for. Um abraço, até a próxima.